Bom dia pessoal, meu nome é Daniel Assan, sou do Cefet MG. Agora a gente vai começar a falar sobre Django, que é um framework web bem interessante. Então a gente vai falar da visão geral e como usar o Models, ou seja, é a parte de persistência de dados, de armazenamento de dados. Então primeiro a gente vai falar um pouquinho o que é, como que a gente inicia um projeto Django, e depois a gente mostra um exemplo de como criar um modelo de banco de dados dentro de Django. Primeiro uma visãozinha geral do framework. Isso é um framework web, ou seja, é um arcabouço para desenvolvimento de aplicações de forma rápida e segura, digamos assim. Por quê? Porque por que rápida e segura? Porque ele já estabelece critérios e uma organização já pronta, já tem um arcabouço pronto para que você consiga desenvolver mais rápido e também de forma segura, ou seja, tem muito... Às vezes a gente passa por às vezes se a gente está desenvolvendo web, a gente acaba criando muitas vulnerabilidades. E um framework ele já conhece algumas vulnerabilidades e obriga a gente a programar de tal forma que a gente não caia em erros que gerem vulnerabilidades de código. Outra coisa muito interessante é o mapeamento objeto relacional. O que acontece? Quem já mexeu com banco de dados sabe que o banco de dados relacional é muito diferente de uma classe, de um objeto, a forma que é estruturado. Então, tem um gap entre como que as classes funcionam e como o banco de dados é armazenado, como você armazena esses dados. E às vezes, grande parte das vezes, é muito chato para a gente desenvolver quando a gente não tem um framework para mapear objeto relacional, porque você tem que fazer toda a estrutura para inserir, armazenar os elementos de uma forma muito mais difícil e você tem que lidar com uma outra linguagem que é SQL. O Django ele cria uma camada de abstração. Essa camada de abstração faz com que a gente não tenha acesso ao SQL, a gente acessa as classes e ele que cria as tabelas e faz a inserção e a exclusão dos arquivos de acordo com comandos que a gente dá da própria classe. Então a gente não tem que preocupar tanto com o banco de dados. Lógico que a gente precisa em alguma hora preocupar, mas é muito menos. E a gente acaba gastando também muito menos tempo por causa disso. Muitas vezes eu uso o Django não para fazer framework web, às vezes eu uso o Django que se eu preciso fazer alguma análise no banco de dados que eu tenho, ou alguma coisa assim, eu uso o Django não para web, mas sim para mapear o objeto relacional. Então também é muito interessante para isso. Então, dado a introdução do que é o Django, vamos falar assim de umas nomenclaturas que a gente tem no Django, que é do Django mesmo. Ele tem um projeto. O projeto é o quê? Projeto é um conjunto de configurações, templates, a gente vai falar sobre o que são templates, dá para entender mais ou menos a ideia, e alguns outros códigos para uma aplicação jogada, rodar, mas assim, na verdade, um projeto tem várias aplicações. A ideia de uma aplicação é como se fosse algo modularizado que você poderia mandar para alguma pessoa, essa minha aplicação faz tal coisa, e aí a pessoa poder usar. Então tem várias aplicações, então conjuntos de funcionalidades correlacionadas que são reusadas ao longo do código, ou se você quiser distribuir, alguma coisa assim. Então aplicações geralmente é algo com um propósito bem específico, com um grande nível de funcionalidades que você consiga facilmente fazer uma migração, enviar para alguém, distribuir. Então você pode ter várias aplicações separadas até. Então é bem interessante isso. Então você tem um projeto e dentro do projeto você pode ter um conjunto de aplicações. O Django já fornece aplicações, por exemplo, para login. Então você consegue logar e administração do usuário mesmo de login muito facilmente. Então tem muitas aplicações que o Django já usa e você já pode reusar. Então é muito fácil, por exemplo, a gente fazer uma telinha de login no Django. A gente não vai entrar nisso, mas se vocês pesquisarem na internet a tela de login no Django, vocês veem que assim... rapidamente, em menos de uma hora, vocês fazem uma telinha de login. Vocês não precisam se preocupar tanto. Vocês vão preocupar um pouquinho com a inicialização, pouquíssimo com o banco de dados, que já vai estar tudo criado para vocês. Então isso que é legal das aplicações.